Agora, a gente vai aqui, deixa eu explicar. Essa questão da mesa real, esses pequenos detalhes, eu já falei pra vocês já fizeram anotações nesses 2 primeiras aulas, né? Agora eu vou explicar um pouco, a gente vai dar um salto aqui para explicar um pouco sobre uma das coisas que me perguntaram. Aí depois a gente volta, no decorrer das aulas, eu vou explicando mais sobre a mesa real, tá? Então, para não ficar cansativo, aquela repetição, porque tem coisas que a gente fica repetindo, porque não é necessário, aí depois como você vai associar os naipes, isso tudo é mais para frente, tá? Primeiro a gente foi ver como a gente vai ver algumas cartas negativas dentro do jogo, né? É necessário. E automaticamente você vai percebendo como é o consulente, o porquê que o consulente está perguntando aquilo. Será que aquela relação é uma relação saudável? Será que aquela pessoa está dizendo aquilo, dizendo toda a verdade, ou ela está querendo puxar pra sardinha dela, né? Porque tem pessoas que vai pra jogar cartas querendo escutar o que ela quer. Se você contrariar, pronto. Aí eu digo isso porque eu já passei muitas vezes por isso, e depois eles voltaram com o rabinho entre as pernas, porque percebeu que eu falei a verdade e as outras pessoas não. Porque eu tento não mais uma vez eu vou dizer, tente não entrar na questão emocional, não se compadecer com aquela situação, não se identificar com aquela situação, porque senão você vai projetar. E se você projetar, você deixa de ser profissional. Você deixa de ser a cartomante e você vira a pessoa, e a pessoa vai dar opinião própria, e isso não é bom. Então, assim, pra gente ver aqui, vocês vão escolher essa página, a página 44 da apostila, que é a cruz no baralho cigano. Essa cruz é a cruz de afirmação. Geralmente ela vai passar, né? Você vai colocar. Eu, assim, muito difícil eu jogar esse jogo, porque eu gosto mais de leque de 7 cartas, porque a gente vai fazer as confirmações e eles vão sendo de certa forma direta. Porém, como tem na apostila, eu tenho, e as pessoas têm dúvidas, eu tenho aqui a obrigação de tirar a dúvida de vocês. Vem no jogo a confirmação. O que você quer? Ah, eu quero uma pergunta, eu quero marcar o meu namorado. Você vai lá e bota o consulente. Nesse caso da foto, tem um homem, né? Que foi marcado como o relacionamento da pessoa, né? Aí tá aqui, ó. Marquei fulano. Tá, você marcou na mesa. Automaticamente, vocês veem aí você vai embaralhar e vai cobrir. Primeira carta que cobre, que afirma o que está acontecendo com a pessoa, né? Ele afirma. Cobriu. Quem foi que cobriu nesse caso aqui? Cobriu a mulher, a consulente. Então, ela cobriu ele, significa que ele, de alguma forma, está interessado nela, ou que a relação, ela tá firme, né? Porque foi ela que cobriu. Ela que tá no domínio. Então, assim, ela não tem que ter medo, ela não tem que ter insegurança, né? Sobre a cabeça, que é o que tá na cabeça dele, é o que tá passando pela cabeça dele, tá a carta da montanha. E a carta da montanha é a carta dos obstáculos. Então, assim, ele tem algumas coisas, ele tem algum problema dentro do obstáculo. A pergunta aqui foi, eu quero marcar o meu namorado, ou meu ficante, ou meu marido, e eu quero ver como é que ele tá em relação a mim. Porque geralmente é mais ou menos assim que é perguntado na cruz. Não, baralho cigano não responde perguntas objetivas, tá? Então ele vai fazer o quê? Ele vai o obstáculo. Então, assim, ele tá com barreiras, a cabeça dele tá a 1000. Então, não tem nada a ver com mulher. Por quê? Porque sobre a cabeça dele tá a montanha. Tem coisa com dívida, papéis, preocupação, obstáculos, pessoas que estão se colocando no meio do caminho. E isso tá mexendo muito com o juízo dele. Aí você vê quem favorece. O lado esquerdo deve ser a carta do Sol. É o favorecimento da relação. O Sol. Então, claro que essa pessoa está envolvida, está interessada, e que aquela ausência ou aquele problema está sobre a cabeça dele. Não tem nada a ver com você. Aí, nos pés dele, né? Na realidade, essa carta eu vejo muito em alguns baralhos, eles dizem que é o que está contra. É o livro. É a revelação. Ele não quer dizer o que está acontecendo. Ele não quer repartir o que está acontecendo. Ele está com medo de você saber de alguma coisa que esteja incomodando ele, porque pode ser um problema com ex-mulher, um problema com algum tipo de mulher, porém não é que ele esteja com a mulher. Nesse caso, não existe isso, né?
Você vê que nem nos naipes, né, já dando uma brechinha aqui nos naipes, tá aparecendo nenhuma carta de realeza, nenhuma carta de mulher, nenhuma rainha, né? Aí você vê que tá ancorado. O resultado é a âncora. Então, assim, ele se afirma com você. Ele tem a tendência a se afirmar. Porém, você tem que tirar a minhoca da cabeça, porque você está no domínio. Então, essa cruz, você lendo, ela veio bem fácil, né? Essa caída, porque ela é bem objetiva. Ela cobre ele. Os obstáculos na cabeça dele tá relacionado, né? A coisas ligadas a problemas pessoais, de obstáculos que realmente existem, mas que em momento nenhum naipe. Porque assim, uma dica: se você faz uma cruz dessa e sai uma carta que tem uma mulher no naipe, aí você já vai dizer assim, tem alguma coisa aí estranha, tem uma mulher no meio aqui. Aí você vai olhar o que tem. Se sair a dama de espada, é a rival. Então tem um problema de uma mulher que rivaliza com você, com a consulente no caso. E essa mulher rivalizando, ela pode ser alguém que quer ele, ou pode ser alguém da família que não gosta de você. O que é que você vai fazer? Você vai olhar qual é as outras cartas. Se sai o coração, se sai cartas que confirmam uma outra rainha aqui na frente, aí o negócio é diferente. Se sair cartas com homens, cartas com os reis, com os valetes. Então, são pessoas que estão trazendo problemas e, de acordo com a leitura, você vai tendo a resposta. Então, assim, anotem. Na cruz de afirmação, se sair sobre a cabeça ou cobrindo alguma coisa que está ligada ao naipe de mulher, principalmente aqui vem a dama de espada, tá? Ou a dama de copas, que são duas damas que se relacionam, que tem uma rivalidade ou que tem uma ligação amorosa. Aí sim, aí você tem que prestar atenção para dar a resposta que tem algum boi na linha. Se sair muito corte, raposa, foice, caixão, essa relação não vai dar em nada. Se ela marcou o homem, se ela marcar a relação, né? Se ela marcar o dinheiro profissional, aí vai sair, você vai colocar a carta do peixes. Toda vez que eu tô com os dinheiros para me receber, ou eu tô trabalhando, mas eu tô pensando em sair do meu trabalho, eu quero marcar meu trabalho. Aí você vai lá e coloca os peixes, que tá relacionado a essa questão do profissional, né? Tá relacionado a essa movimentação direcionada, vamos dizer assim, ao profissional. Tanto faz o dinheiro vivo, né? Quanto essa questão do dinheiro vivo ou do profissional, trabalho, coisa de trabalho. Então você vai colocar, vamos botar que o peixe está no centro e quem vai cobrir? Eu quero saber sobre o meu trabalho. Eu tô trabalhando lá, mas o negócio tá meio assim, eu tô com medo da empresa, tem perigo de eu sair ou eu continuo no meu trabalho. Aí vamos dizer que sai a carta dos peixes, aí quem cobre essa carta, cubra a carta dos caminhos. Aí lá em cima vem a carta deixa eu ver uma carta aqui dos caminhos e vem a carta da casa. Então, assim, já mostra que quem está cobrindo os caminhos, você vai dizer o quê? Que a tendência é que essa pessoa ela encontre outros caminhos, outras propostas, mas ela vai continuar. Se ela quiser, ela vai continuar a casa em cima, mostrando que ela tem uma coisa sólida, uma coisa que tem já uma segurança e que não aparece. Aí aparece carta boa do lado, carta boa do outro. Agora, se aparecer, não favorece o caixão. No resultado, a raposa, embaixo como obstáculo, o urso. Então, assim, ele está cercado por situações que qualquer hora pode levar ele a uma confusão e um corte, vamos dizer assim, né? Então, é muito assim, quando for sair muita carta ruim, principalmente dentro da questão financeira, você tem que estar muito atento. Mas é muito atento mesmo para dizer para aquela pessoa que ela tenha cuidado para ela não cair, para não ser cortada, né? É tanto que o jogo, ele confirma, né, que como a carta negativa, ela se confirma no futuro, vamos dizer assim, a carta do caixão, a carta da foice, a carta do chicote, já você vai dizer pro consulente que ele já começa a procurar outra coisa, porque o risco existe de rompimento dentro daquela situação, ou de prejuízo. Se a pessoa estiver querendo saber sobre eu quero saber sobre minha vida financeira, eu tenho uma dívida, eu quero saber se eu vou quitar.
Aí já entra a carta do dinheiro. Aí vamos supor que você cobra o consulente ou a consulente, vai lá e cobre, consegue, porque ele vai cobrir o dinheiro, vai aparecer o dinheiro para vir, vai aparecer a situação para se resolver, né? E os resultados foram positivos, sim. Se forem negativos, ele vai ter muito sacrifício. Então, dentro dessa cruz de afirmação, ela é muito rápida a resposta. Ela não tem muito arrudeio. A única coisa que você tem que estar atenta é quando é na casa do amor, que se confirma com os naipes. Que isso mais na frente, né? Eu vou tirando algumas dúvidas, quem for ficando com dúvida em relação a isso. Deixando muito claro, essa cruz, ela de fácil resposta, porque você vai direto, ela já tem os pontos, quem cobre, quem tá na cabeça, quem tá no contra, quem favorece e o resultado. Então, quando você vê o favorecimento positivo e o resultado positivo, pronto. Mesmo que tenha cartas de obstáculos cobrindo, ele tem uma gota, tem uma demora, uma dificuldade, mas o resultado ele é positivo. Então, quando o baralho ele responde dentro das posições, eles confirmam que tem êxito em relação a isso, tá? Bem, com êxito em relação ao resultado. Então, você que tem a apostila, leia e vá testando. Você vai tendo uma facilidade. Essa cruz, ela dá muita facilidade quando você está com muita dúvida. Porém, como tudo tem os dois lados, né? Ela também pode trazer obstáculos quando você vê mulher na vida do homem. Para você confirmar, o que você vai fazer? Quando você vê mulheres no pensamento do homem e quando você vê ou a cobra ou a raposa cobrindo, né, a questão da relação, como obstáculos, uma carta como corte e os resultados positivos, você vai ver que ele deve estar fazendo alguma coisa, mas vai continuar com a mulher. Não vai ter o corte, não tem a intenção de cortar. Se nos resultados mostrar cortes ou confirmação raposa, urso, é uma pessoa falsa que vai continuar fazendo porque ele tem esse sentido. É assim que responde. Porém, para ficar mais claro, aí você vai e responde tira as 7 cartas e vai responder se realmente tem traição ou se foi uma traição que ainda ronda ele. Alguém que ele já ficou, que ainda ronda ele. Por quê? Porque muitas vezes quando uma cobra ou uma raposa ou uma confirmação de cartas ligadas à traição, anotem também, cobre, muitas vezes está cobrindo porque está atrás, está no pé. Isso não quer dizer que ele esteja com a pessoa. Quando sai o resultado, a afirmação na carta do resultado, né? Do lado direito. A cobra mostra que ele está rondando e está com intenção de trair, ou que aquela pessoa está ali para ficar. Se aparecer, né, no favorecimento, que está favorecendo o acontecimento, o baralho diz que está favorecendo ele fazer, porque ele quer. Não é porque a mulher está atrás, não é porque a mulher está cercando, não é porque ele quer. Ele que está afim, que está favorecendo a ele. Ele está querendo, ele está vindo, ele está buscando. Então, geralmente as pessoas que quando querem em relação à traição, quando estão interessadas em relação à traição, o baralho mostra. Geralmente as mulheres, elas querem culpar a outra mulher. Às vezes o baralho mostra que é a mulher perturbando, a mulher atrás. Aí você tem que dizer, olha, ele é homem. Tem uma mulher atrás direto. Aí você vai fazer o quê? Vai olhar, vai ver o que ela pode fazer, no caso dentro de um jogo. O tarô é mais indicado para aconselhar como é que ela vai conduzir essa história, né? Agora, o mais interessante é que, assim, dentro da cruz, eu vou sempre dizer para vocês, prestem atenção e anotem. Só façam a cruz de afirmação no jogo. Mesa real, jogo de 12 cartas, que a gente vai dar mais adiante. Mesa real, você vai abrir um jogo completo. Você vai botar mesa real para o consulente. Terminou a leitura de mesa real, você vai fazer 3 de 12. 12, 12, 12. Você faz a linha, né, 3 linhas de 4 cartas, fazendo as de 12. Aí você vai confirmar, isso aí é a confirmação do que a mesa real disse e tirar alguma dúvida que o cliente ficou, o consulente ficou sem entender, e você vai nas confirmações confirmar, tá? Aí, mesa real, as confirmações, 3 jogadas de 12. E quando for no leque de 7 cartas, que é a sequência, você vai tirar só uma dúvida. Aí eu fiquei na dúvida se essa cobra que tá aí é porque já está com meu marido. Confirma pra mim aí. Se você for confirmar no jogo de afirmação,
você vai estender a consulta, isso vai demorar, porque você vai explicar. Então é melhor você tirar 7 cartas, aí você dá direito a ela fazer 3 perguntas no leque de 7 cartas, e aí você vai confirmar, que é o leque de 7 cartas, ele vai afirmar se na base, isso aí a gente vai ver mais na frente, se na base e no resultado se confirma a traição, ou se isso é só um passatempo, tá? Tem que ter muita atenção, para você não ficar tensa em dizer, porque essa parte, de, geralmente quem vem atrás de saber essa coisa de traição, você fica muito tenso de dizer e provocar desgraça, né? Então tem que ter muita atenção nessa leitura, tem que ver se existe o movimento da traição ou se mulheres que estão rondando. Porque aí mulher que ronda, que dá em cima, que vai atrás, sempre vai ter. Só que você tem que ver a movimentação do homem, no caso, que ela está marcando, em direção a essa situação. Tudo isso é colocado, prestando atenção na mesa, né? E no leque de 7 cartas é mais simples, você já vê a sequência, né? 3, que é o passado, que é o movimento passado, 3, movimento do futuro e o resultado. Isso mais na frente, quando a gente for fazer a outra aula, a gente vai ver como é que mais ou menos o movimento de pergunta em relação ao movimento de 7 cartas, mais explicações sobre os métodos e como você, né? E isso mais na frente, a gente vai também colocar dentro da mesa as associações que você vai ter que prestar atenção. São algumas dicas que eu vou dando dentro dessa aula prática. Porque o nosso intuito desse curso é a aula prática, é tirar todas as dúvidas de uma leitura, tá? Para ficar bem claro, porque você já tem os outros vídeos. Os outros vídeos têm teoria, de cada carta, explicação. As associações de cartas que você já tem, vai logo prestando atenção e vai fazendo as anotações. A mesa real, né, que tem a explicação lá na tela. Tanto que primeiro vídeo eu fiz colocando do jeito que eu tô fazendo aqui com vocês, mostrando. E no segundo eu já coloquei na tela e fui explicando. Só que mesmo assim existem dúvidas e detalhes que a gente vai se aprofundando aqui nessa parte do curso, tá certo? Então, vamos terminar essa aula agora e vamos passar para a próxima. E aí a gente, quando for no próximo sábado, a gente vai dar sequência, alguns pontos de mesa real, que a gente vai bater nessa tecla, porque tem muita coisa para prestar atenção. São pequenos detalhes que tem que ser avaliado para poder você se tornar uma cartomante com segurança e com firmeza daquilo que você está vendo, que é o segredo. É você, mais uma vez, não se envolver emocionalmente, escutando aquela lamentação, tentar resumir, a pessoa vai lhe focar. Olha, eu tô aqui porque quero marcar o fulano, tô no relacionamento, a gente tá meio brigado, mas não tente aprofundar muito, a pessoa falar muito, porque vai lhe tirar da concentração. Foque naquilo que você tá fazendo e não se compadeça. Mesmo que a pessoa chegue, esteja sofrendo muito, você manda ela se acalmar, olhar pra frente. Você tem que ter uma firmeza, porque você tem que ter a segurança de fazer com que ela se fortaleça, com que ela melhore. Porque se você arriar também, vai misturar tudo, daqui a pouco tá uma mistura, uma intimidade que não deve ser criada, tá? Justamente para poder a sua entidade, ou você não dá abertura para espíritos zombeteiros que podem estar acompanhando a consulente e você começar a se enganar no que tá vendo, tá bom? É outra dica que vocês têm que prestar atenção. Pois, gente, até a próxima aula e vou fechar mais uma aula hoje. Aí na próxima semana a gente continua com as nossas dúvidas, tirando as nossas dúvidas, vendo as dúvidas de vocês e tirando aqui no vídeo para vocês.